tá? Podem ir lá com a Sol e com a Raquel. Pode ir lá, tem um negócio bom lá hoje lá. E nós que vamos ficando por aqui, vamos continuar. Lembrando só uma frase, né, do A.W. Tozer, que ele disse, né? Alguém lembra a frase que Tozer disse que deu origem à nossa série? Alguém lembra? Se alguém lembra, só levanta a mão assim para eu saber. Você lembra? Fala aí para nós. Não, brincadeira. A frase de A.W. Tozer é a seguinte, né? Para um mundo com medo, nós precisamos de uma igreja corajosa. E nós aprendemos que precisamos mais de uma igreja encorajada. Encorajado é mais intenso do que corajoso, né? Não é apenas de coragens qualquer, né? Não é aquela simplesmente você acordar, não acordei hoje, a gente usa até um termo, não acordei com o pé direito hoje, parece que eu estou melhor. Não, não é isso. É mais do que isso, vai além. Encorajado é uma coragem potencializada, né? Os estudantes aí do ensino de fundamental e médio, é levado a alguma potência, não é? Então, existe uma potencialidade na coragem, né? Então, para uma igreja, para um mundo amedrontado por conta de pandemia, e lembrando, óbvio, que o problema do mundo não é só pandemia. Não é só pandemia, existem outros problemas que tinham antes da pandemia que continuam tendo. Pessoas continuam morrendo de câncer, tragédias continuam acontecendo, dificuldades financeiras continuam acontecendo, o mercado continua difícil, continua sendo difícil empreender, continua sendo um risco plantar, continua sendo um risco. Continua tendo todo tipo de doenças emocionais, tudo continua. Né? Talvez o que a pandemia faz é potencializar algumas áreas. Ou, não sei se nem potencializar, né, mas talvez revelar algumas áreas. Talvez ela faz é revelar. Talvez é uma varredura, né, que faz, né, e aí identifica que você não tem firewall no seu computador, né? E aí identifica que está faltando alguma coisa. Talvez a crise, ela precisa ser bem tratada. Talvez quem entendeu muito bem crise é o povo do Oriente Médio, do Oriente, né? O chinês, por exemplo, ele interpreta a palavra crise com 2 acrósticos, né? Tanto temor quanto oportunidade. Então, qualquer que seja a crise, ele vai olhar por trás dessa crise uma oportunidade. Então, a crise, ela pode ser benéfica, né? Qualquer crise que eu passe, qualquer problema que eu passe, é benéfico. É uma coisa simples. Por exemplo, se você sentir uma febre, pode estar identificando, a febre é ruim? Não, a febre é uma coisa boa. Porque a febre está mostrando para você que alguma coisa há de errado no seu organismo. Quando você entra num problema, numa situação, eu postei anteontem, no grupo da igreja, né? Postei as crises emocionais, né? Algumas coisas que as pessoas têm passado, e falei, o pastor Augusto Nicodemos, né? Ele que teve um problema sério de síndrome de burnout, há uns 3 ou 4 anos atrás, quando ele estava pastoreando a igreja presbiteriana em Goiânia, ele passou por isso, é um pastor de quase 70 anos, passou por alguns problemas e estava lá falando, né, um videozinho curto de 3 minutos, eu te sugiro você ver sobre isso, né, aquele vídeo, né, algo muito simples, o quanto nós devemos levar a sério alguns sinais do nosso organismo, nosso corpo, nós precisamos levar a sério isso. Talvez nós estamos passando por um momento de estafa mental, né, e assim por diante, né, as crises são grandes oportunidades. A crise que o mundo está vivendo, ela vai revelar alguma coisa. Né, tá revelando algumas coisas para nós também. E para esse tempo de grandes revelações, nós precisamos de uma igreja encorajada. Né, e essa foi a nossa temática. Para a gente começar hoje, conversar hoje, a gente vai lá em Filipenses, você está com a sua Bíblia aberta, e se não tiver com a sua Bíblia aberta, tem uma projeção aí que vai ser projetada aí para você também. Filipenses capítulo 3, as 3 últimas semanas, os nossos irmãos presbíteros compartilharam, né, concluíram o capítulo 2 e iniciaram o capítulo 3. Semana passada, o Leopoldo seguiu até o versículo 11, e nós vamos continuando, né, seguindo o estudo da Escritura. Né, capítulo 3, versos 12 ao 17. Na verdade, não é 12 ao 17, eu coloquei errado lá. É 12 ao 21.
tá? Vamos lá então. A Bíblia diz assim para nós: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando adiante, e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitas coisas, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus, com D minúsculo, deles, é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e transformará num corpo glorioso, como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Esta é a palavra de Deus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, diante da Tua palavra nós estamos e precisamos que o Senhor, por graça e misericórdia, e que o Teu Espírito Santo auxilie nisso, faça com que essa palavra penetre o mais profundo no nosso coração. Que o nosso coração, ó Deus amado, seja impactado verdadeiramente, moldado de verdade, e que sobre a Tua verdade, a Tua palavra, nós possamos sair daqui edificados. Obrigado por esse momento, obrigado por cada pessoa que está aqui, que não está aqui por acaso, aqueles que estão nos acompanhando também pelas redes sociais, que o Senhor também alcance a vida de cada um ali, no nome de Jesus. Amém. É importante para a gente só reprisar o que a gente tem falado sobre a carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses foi escrita pelo Paulo, o apóstolo, que escreveu essa carta no ano 61-62, depois de Cristo. Ele havia plantado essa igreja, conforme já é relatado lá em Atos, capítulo 16, relatado, ele que começou aquela igreja, e assim como toda carta, quando você vai mandar um e-mail para alguém, ela tem um propósito, Quando você mandar um WhatsApp para alguém, quando você fala assim, oi, sumida, oi, sumido, você tem um propósito com aquilo ali, você quer falar com um sumido, com a sumida. Então a carta que Paulo mandava, vamos falar, o textão de WhatsApp que ele mandava naquela época, no século I, tinha um objetivo também. O que ele queria com aquilo ali? Por que Paulo, preso numa das prisões romanas, os meus aluninhos de história aí sabem o que eram as prisões romanas, aqui nós estamos falando de Roma também. Então, as prisões romanas eram prisões extremamente duras. Eles perseguiam de verdade cristãos. Cristãos eram mortos pelo Império Romano e Paulo estava lá preso por conta do imperador. Nero prendeu Paulo e depois, mais para frente, Nero vai decapitar Paulo, cortar a cabeça dele. E lá preso, o que ele estava lá fazendo? Lamuriando, falando que um dia a vitória dele ia ter sabor de mel, cantando esses hinos gospel por aí. Não, ele não estava cantando hino gospel nenhum, ele estava cantando hinos espirituais, cânticos espirituais, mas não tinha nada a ver com essa apologia que nós vemos nos dias de hoje. Esse senso de individualismo que nós vemos. Ele estava preocupado com a igreja de Cristo e com a obra de Cristo no mundo. Ele não estava focado no seu próprio problema. E aqui nós já aprendemos sobre isso, quando nós estudamos sobre Paulo, lá atrás, em um outro momento. Então Paulo ele manda essa carta preso
para agradecer as ofertas enviadas para aquela igreja. Aquela igreja, o que ela fez? Paulo estava lá preso, ela mandou oferta para Paulo poder comprar coisas para ele. Comprar o sabonete dele, comprar a roupa dele, comprar os produtos que ele precisava numa prisão. Aqui tem isso no presídio. Né? Quem trabalha no presídio sabe que chega tem um mercadinho no presídio. Né? Estou errado, irmão? Quem trabalha no presídio? Estou mentindo não, né? Se estiver mentindo, não fala nada não, deixa para depois. Tá? Brincadeira. Não, tem um mercadinho lá, então tem um mercado lá que funciona justamente, precisa chegar lá, né? Essa mercadoria. Então muita gente manda, as famílias mandam para os presos os donativos, dinheiro, recurso, para que ele possa ter algumas coisas básicas ali. No século I era do mesmo jeito. E Paulo estava recebendo isso, ele escreve essa carta, falou, que povo generoso, lembrou de mim aqui. Né? E para mais, ele queria prover também, aí, o segundo ponto aqui embaixo, aqui, né? Prover orientação espiritual para eles, fazer com que eles tivessem encorajamento, né? Para enfrentar as pressões. Se tem um povo que sofreu, gente, de verdade, foi os cristãos do primeiro século. Esse povo sofreu de verdade, sofreu muito, muito mesmo. Esse povo não estava lá sofrendo apenas porque a unha caiu, né? Não estava lá sofrendo porque, não consegui pagar o boleto desse mês. Estava falando ali com o pessoal que vai ser recebido. Qual que é a alegria do povo pobre, da classe média baixa? Pagar boleto e emagrecer. O problema deles não era esse. O problema deles era coisa assim, o pai tinha morrido, a mãe estava ali perto para ser morta, tinha viúva para tudo que é lado, órfãos estavam ali, por quê? Porque o pai saiu de férias e não voltou, abandonou o lar? Não, é porque o pai foi morto pelo imperador. Por que ele morreu? Porque ele matou alguém? Não, porque ele falou do amor de Cristo. Eles estavam sendo mortos. E Paulo, ele escreve uma carta para encorajar esse povo a manter firme na fé. Se fosse para nós hoje, era falando assim, gente, mantenha firme na fé em Jesus nesse tempo de pandemia. Apesar das suas fraquezas, mantenha firme na fé. Apesar dos seus pecados, mantenha firme na fé. Eu quero encorajar você a lutar contra o seu próprio pecado. Caiu, pecou, levanta, sacode a poeira. E ele vai falar isso, nós vamos falar sobre isso, esquecendo das coisas que para trás ficam. Ele está encorajando o povo. E aí tem algumas referências, você pode olhar aí na sua Bíblia depois. E também convocar aqueles irmãos para a unidade. É importante a igreja estar unida. Em tempos de dificuldade, a igreja precisa estar unida. Os irmãos precisam andar juntos, os irmãos precisam se envolver um com o outro, nada de individualismo, não é você ser você a todo custo, você tem que ser Cristo nos seus relacionamentos. Uma casa, o pai, a mãe, os filhos precisam ser um com seus pais, precisam obedecer os seus pais, precisam honrar e dignificar o nome de Cristo na relação com seus pais, na relação com seus filhos. Precisa acontecer isso. O casamento, da mesma forma. Não há casamento que subsiste se não houver essa unidade no lar. Né? Na semana retrasada, na última semana que eu preguei, eu falei que mês que vem, gente, a quinta temporada da série La Casa de Papel, né? Vai encerrar. Né? E tinha uma coisa em comum que eu falei, né, naquela série, que eles seguiam um plano, né? Se eles chegaram até a quinta temporada, eles seguiam um plano, cara, que coisa maravilhosa. Eles seguiam um plano, e se não seguir um plano de Jesus na sua casa, não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas, quando a gente fala dessa ideia de seguir plano, o que Paulo está fazendo nesses versículos que nós lemos é falando para eles, siga o plano. Toda vez que dava problema lá, e que eles ligavam para o professor, siga o plano. Nós, quando as coisas estão azedas, os desencontros acontecem na vida, o mundo está assustado, siga o plano. Qual que é o plano de Cristo? Qual que é o plano do discípulo de Cristo? O alvo que é Cristo. Nós temos que seguir nesse percurso. O mundo está confuso, sigamos para o alvo. Agora, como que a gente segue para o alvo? Olhando para esses versículos. Primeiro, a gente segue para o alvo, de acordo com o verso 12 ao 14, examinando o nosso coração. Como é que tem que seguir para o alvo que é Cristo? Examinando o nosso coração, olhando nas entranhas do nosso coração. Avaliando o nosso coração. Como que Paulo faz isso? Olha aí na sua Bíblia, nesses versículos 12 a 14. A Bíblia lá vai dizer assim, ó. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado em Cristo Jesus. O que ele está fazendo? Ele está dizendo algo interessante para nós. Ele está falando que, olha, não estou dizendo que já obtive tudo.
Qual que é o exame que ele faz aqui? A minha carreira ainda está incompleta. Eu estou em obras. Você precisa avaliar o teu coração. Para seguir o alvo que é Cristo, você precisa saber quais são os problemas do teu coração, as dificuldades do teu coração, as áreas da sua vida que ainda você precisa melhorar, que você precisa crescer, quais são os seus problemas, porque ninguém nesse mundo é perfeito. O apóstolo Paulo, pronto para ser morto pelo Evangelho, em nome do Evangelho de Cristo, estava dizendo, olha, eu não atingi a perfeição. E por que ele está dizendo isso aqui? Tem um porquê. Tinha um grupo dentro da igreja de Filipos que se achava mais, que era um grupo que a gente chama de moralista. Era pessoas que usavam mão de uma coisa que se chamava, e que se chama até hoje, chamada legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é aquela pessoa que diz assim, olha, você precisa de Jesus e mais alguma coisa para você ser salvo. O moralista é sempre aquele que sabe dar regra para todo mundo, moral para todo mundo, fiscaliza a vida de todo mundo, mas não cuida da sua própria vida. E estava cheio de legalista, moralista na igreja de Filipos e nas igrejas do Império Romano inteiro. Do meio, Jesus já disse isso. Nossa, como que tem isso na igreja? Tem. Jesus falou assim, no meio do trigo tem joio. Vai ter, gente. E Paulo ele fala assim, eu não sou perfeito. Ele abre mão disso. Ele vai falar que o que ele tinha de experiências passadas, ele nasceu judeu. Vamos falar em miúdos, ele nasceu cristão. Foi batizado na igreja quando era bebê, nasceu, cresceu na igreja, foi ensinado na igreja, aí chegou determinado momento, o presbítero Leopoldo compartilhou na semana passada, ele julgou tudo como refúgio, isso não vale nada. Mas esse tanto de tempo de crente que eu tenho, eu nasci na igreja, meu pai me ensinou na igreja, mas frequentar a igreja é diferente de abraçar o evangelho de Jesus de verdade. O que Paulo está dizendo é, eu tinha experiência religiosa, mas eu não tinha encontrado a Cristo. Depois que eu encontrei a Cristo, as minhas experiências não valem nada. Não importa quanto tempo que eu tinha de igreja, não importa se a minha igreja que eu nasci era desse jeito, o que importa é Cristo, é a pessoa de Jesus. E mais, o que ele vai dizer? Que ele estava fazendo, o texto vai dizer no versículo 14, que ele prosseguia. Olha o que ele vai dizer no verso 13, se você estiver com a sua Bíblia aberta aí. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo para as coisas que para trás ficam. Marcho na direção e avanço e corro para diante das que estão diante de mim. Avaliação completa do coração, dizendo, olha, eu preciso buscar algo diferente, eu preciso buscar uma maturidade. E ele estava buscando maturidade, não moralismo. Não era apenas uma regra de não fazer coisas. Não era que eu passei para crente e agora eu não posso isso e não posso. Não era apenas uma tábua moral. Era uma vida diferente. Era um sentido diferente. A mesma coisa assim. O que Paulo estava querendo dizer é que ele tinha, quando ele entendeu Cristo, ele recebeu outros óculos. Os óculos que eles tinham da vida e olhava para o mundo era um. E aí, quando ele entendeu Cristo, ele pegou os óculos de Cristo e colocou. Ele agora está olhando para as pessoas, olhando para o mundo, entendendo as pessoas a partir do que Cristo mostra para ele. Então, você vai lidar com o dinheiro que você recebe todo mês, da forma que Jesus manda você fazer. Como é que você vai lidar com seus colegas de escola, adolescentes? Como é que você vai lidar com você quando você estiver sozinho no celular? Do jeito que Cristo manda você lidar. Como é que você vai lidar, crianças, com seu amiguinho, com as suas amiguinhas, com as mensagens e com os videozinhos de TikTok? Como que vocês vão lidar? Se não houver a reflexão do caráter de Cristo, onde você está acessando, então algo precisa ser transformado na sua vida. Na sua, na minha, na nossa. Então, como é que a gente segue o alvo? Examinando a nós mesmos. E mais, segundo, como seguir o alvo? Seguimos o alvo dando passos na direção. Preste atenção nisso aqui. Seguir a Cristo é algo que Cristo promove no nosso coração de forma unilateral. Ele move o nosso coração. De repente, eu me lembro de 2002.
claramente para mim. Chegou um dia que a minha vida que eu levava não fazia mais sentido. Eu fazia parte de uma... nasci na igreja católica, cresci na igreja católica, fui cursilista, fiz um monte de coisa. Chegou-se um determinado momento que muitas coisas da minha vida não batiam, não fazia sentido. E Deus começou a ministrar no meu coração. Eu não havia ido em igrejas presbiterianas, ou em qualquer igreja evangélica. Frequentava, ida por visitar. Mas chegou-se um dia de eu falar, chega dessa vida que eu estou vivendo. Não me traz satisfação. Como se eu estivesse bebendo água de uma fonte para saciar a sede, e passava minutos, eu estava com sede de novo. Era essa sensação que eu tinha. Quem fez isso? O próprio Deus. E é Deus que faz isso na vida de todo mundo. Se não fez na tua, se é propósito dele, um dia você vai sentir uma sede ferrenha e você vai beber da água que ele der, que ele vai te dar. E o dia que você beber da água dele, você não vai ter sede de mais nada, porque Cristo vai ser suficiente para você. Só que depois que isso acontece, existe uma ação minha de dar passos na direção desse crescimento. E Paulo ele vai fazer isso no verso 15 ao 19. Se você olhar na sua Bíblia, é isso que vai nos mostrar ali. E o que ele vai nos dizer? É como isso pode acontecer na nossa vida. Como é que acontece o crescimento nosso em Jesus? Como é que nós damos passos? Como que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para dar passos no meu crescimento? Verso 15 e 16 nos diz: todos, pois, que somos perfeitos, aqui ele está atribuindo a perfeição, não a perfeição moral, mas a transformação interior que Deus fez no nosso coração, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que ele vai dizer aqui? Paulo aqui ele está falando que para nós darmos passos na direção do nosso crescimento com Cristo, nós temos que ter um senso de insatisfação. Pô, mas como que é isso, insatisfação? É aquele senso que faz com que você fale assim, olha, eu tenho a melhorar na minha caminhada com Cristo. Tem uma música, nós vamos cantar ela agorinha. Te conhecer. E ela fala assim, ó, Senhor, tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu entrego. Tudo. O Senhor tem compartilhado tudo comigo. Mas, não, e a frase é assim, ó. E a hora que nós cantarmos isso aqui, eu quero que você coloque o teu coração. Mas não estou satisfeito, eu quero mais. O Senhor Jesus é um rio de águas profundas, rios que emanam do céu e não cessam. E é isso que Jesus vai falar para a mulher samaritana, quando ela fala assim, ó, quando Jesus olha no olho dela, depois de ela no 5º casamento, que ela estava buscando satisfação nos relacionamentos. Jesus olha no olho dela e fala assim, o dia que você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede. Porque no teu interior fluirão rios de águas vivas que emanam eternamente. Você sabe o que Jesus estava falando para aquela mulher? O dia que você parar de buscar satisfação em pessoas, o dia que você parar, traduzindo para nós, de buscar satisfação na saúde física, no corpo perfeito, nos cliques, nas postagens, no reconhecimento das pessoas, no reconhecimento do teu colega de trabalho, do teu patrão, no reconhecimento dos teus pais. O dia que você parar de focar na aprovação dos homens e Deus for maior que os homens para você, você verdadeiramente entenderá o que é ser livre. Você vai entender o que é beber da água da fonte da vida, o que é beber da água que cura, que restaura, as águas purificadoras do céu, verterá no teu coração, e você olhará para tudo e falar assim, tudo isso não serve para nada, o mundo que Deus fez é bom, mas não se compara às delícias maravilhosas que Jesus compartilha com o meu coração. O dia que você beber da água que eu lhe der, jamais você terá sede, disse Jesus. A gente busca um monte de água. Água do concurso, água do sexo, água da bebida, água de tudo. Tudo é água que a gente está buscando. E aí no outro dia o que sobra é ressaca. Ressaca da vida, ressaca de tentar ganhar na vida, de tentar lucrar, do dinheiro melhor, do emprego melhor, da oportunidade melhor. E a gente fica
maluco em buscar as coisas. Eu não estou dizendo que nós não devemos buscar nada, mas o que eu estou dizendo é que a sua satisfação não pode ser as coisas, porque as coisas te fazem secar o paladar, te fazem cansados, porque nem você consegue se satisfazer por si só. Nem você. E essa é a grande mensagem do Evangelho, que você não dá conta de você. Outra coisa que Paulo vai dizer, olha só o que ele diz. Pensa você chegando nesse estágio de vida, olha só. Pensa você dizendo isso. Irmãos, sede meus imitadores. Você pode dizer isso para os seus filhos, pais? Você pode dizer isso para o seu marido, mulher? Sede, pois, meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O que Paulo vai dizer? Sigam bons exemplos, dar passos, é seguir bons exemplos. E aqui eu estou dizendo assim, muita gente talvez pega um negócio desse e fala, eu seguir exemplo de povo de igreja? Povo de igreja é tudo hipócrita. Eu digo para esses, venha para cá, porque há sempre lugar para mais um hipócrita. Porque todos nós aqui somos mesmo. Eu digo isso aqui desde 2012, quando eu comecei na igreja. Quem estava aqui em 2012, levanta a mão. Só para os velhos da igreja, vai lá. Aí, levanta a mão. Galera, eu estou vendo o senhor Armando ali, rapaz, ó. O senhor Armando foi o primeiro que me recebeu na casa dele aqui. Ele é a dona Lira. Essa igreja aqui pode ser chamada curva de rio. Só para quem não presta mesmo. Não crie expectativa com ninguém aqui. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Proibido a entrada de pessoas que acham e se acham melhores do que as outras, porque ninguém aqui é. Entenda que ao momento que você se tornou membro, aqui tem alguns irmãos que vão se tornar membros. Olhem para eles e imaginem um crachá assim neles, assim, ó, escrito assim, ó, em obras. Porque é isso que nós estamos. O que Paulo está querendo dizer aqui? O que Paulo estava querendo dizer aqui não era que observe o quanto eu acerto, o quanto eu sou moralmente correto, mas observe para mim, porque esse Paulo que fala, me imitem, é o mesmo Paulo que disse lá em Romanos, capítulo 6, fala assim, olha, o bem que quero, esse não faço, mas o mal que habita em mim, esse faço. Porque todas as vezes que eu tento fazer o bem, eu lido com o problema do meu mal. Eu lido com o problema do meu pecado, eu lido com o problema das minhas falhas, eu lido com o problema do meu eu, que é doído, com o meu eu pecador, com o meu eu emocionalmente frágil. Eu lido com as minhas crises existenciais, eu lido com a minha depressão, eu lido com a minha angústia. Só que Paulo, ele nos mostra que nós não ensinamos as pessoas apenas pelo que nós acertamos. Nós não ensinamos as pessoas apenas pelos nossos acertos. Nós ensinamos as pessoas com os nossos erros também, sabe como? Quando nós projetamos a vida de Cristo em nós, e em quebrantamento, por exemplo, nos arrependemos de pecados que cometemos. Quando você errar com seu filho, com seus filhos, com seu cônjuge, assuma a sua parte. Quando você errar com seus pais, assuma, me perdoe. Por isso que é importante culto doméstico. É lugar onde você senta com seus filhos, com o seu cônjuge. Melhor lugar para ter DR, marido e mulher, é devocional em casa, é culto doméstico. É você falar dos seus pecados. Eu errei nessa área com você. Eu errei, me perdoa, eu preciso do seu perdão. Quando você erra, e pais, você não é Superman, você erra. Ensine o seu filho a tratar o pecado dele, mostrando que você também trata os seus. Vire para o seu filho e fale, papai, mamãe é pecadora, está vendo? Está vendo que eu exagerei com você? Está vendo que eu errei, eu te bati quando não precisava? Está vendo quando eu preciso aprender a controlar mais? Está vendo?
Está vendo que eu luto contra isso? Me ajude nisso. Você vai desarmar os seus filhos. Quando tem alguém brigando com você, desarme, mostre os seus erros. Quando alguém falar para você o quanto do seu pecado, você fez isso comigo, experimente falar assim, eu sou muito pior do que você imagina. Eu errei com você, eu falhei com você, mas o que me dói mais é que eu sou muito pior do que isso. E eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Isso era Paulo. Esse tipo de exemplo nós temos que seguir. Outra, as pessoas, mesmo que elas erram com a gente tem algumas coisas para aprender com elas positivas também. Se seu pai errou contigo, se seus filhos erram contigo, tem coisas que você pode aprender com eles. Se seu líder errou com você, tem coisas positivas para você aprender com ele também. Não é só erros. Não são só erros. E o que mais que ele vai dizer? Versículo 18, 19. Olha aí. Ouçam. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as suas coisas terrenas. Se por um lado eu tenho que seguir os bons exemplos, por outro o que eu tenho que fazer? Mau exemplo, cuidado com eles mesmo. A pessoa não é quebrantada, não quer mudar de vida, não ama Jesus, não dirige a vida dela por Jesus, afaste dela. É sério, é isso que Paulo está falando. Cuidado com isso. A pessoa não quer saber de Cristo, não quer nortear a vida por Cristo, não quer, afaste dessa pessoa. Não tem como. Tome cuidado. Ou pelo menos, se tem uma relação com essa pessoa que não pode afastar, você precisa tomar cuidado com o que ela diz. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está virando para eles e falando que tem algum povo que é, e aqui ele está acusando os moralistas, que a maquiagem deles é perfeita, vira para você na rua, paz do Senhor, irmão, graça e paz, e cá, é o crente bonitinho, né? É o fariseu, né? Que você olha nele, no estereótipo dele, é tudo arrumado. Mas quando você vai para a vida interna com Jesus, ele dirige a vida dele pelo ego dele. É só os interesses dele que vale. E Paulo já havia advertido, se você olhar aí, no capítulo 2, Paulo vai falar lá assim, olha, não tenha, versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O importante é sempre o outro, não é individualidade. Nesse tempo que nós estamos vivendo, onde está sendo glorificada a individualidade da pessoa, o evangelho caminha na contramão disso. Vise o coletivo, vise o todo. Então, cuide com esses exemplos maus também. E por último, o que Paulo vai nos ensinar? Seguir o alvo implica você ter também esperança da grande recompensa. Qual que é a grande recompensa? Cristo vem. Olha o que ele vai dizer nesse versículo 20. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa casa é outra. Estou com medo de morrer com Covid. E daí? É isso que Paulo está dizendo. Ele estava prestes a morrer degolado. E daí? A minha pátria não é aqui. Se paz a mais doce eu experimentar, mas se dor mais cruel também eu vier a sofrer, sou feliz com Jesus. Disse o autor desse hino, que logo depois dos seus 5 filhos morrerem, 4 filhas num naufrágio, e ele vai buscar a esposa dele, chorando, no lugar do naufrágio, ele olha para aquela cena e escreve um hino. Se paz a mais doce puderes gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Tem coisa mais linda aqui, gente?
O cara tinha perdido os filhos dele no naufrágio. Estava indo encontrar a esposa dele. E detalhe, quem estuda um pouco de história, isso aconteceu logo depois do incêndio de Chicago. Tem isso nessa história. E ele perdeu a empresa dele também. E a esposa dele viaja, com as filhas em busca de novas oportunidades. E na viagem, um barco naufragou e as 3 filhas dele morreram, depois do filho dele já ter morrido também. E a esposa dele manda uma carta. Estou bem, mas só. Se paz a mais doce eu puder gozar, mas se dor a mais forte sofrer, eu sou feliz com Jesus. Por quê? Esse homem entendeu que Cristo vem. E Cristo vem, e a maior recompensa é Cristo vir. E é isso que eu espero. A minha esperança é Cristo vir. Quanto menos nós tivermos os olhos nesse mundo, menos ansiosos estaremos, menos deprimidos estaremos, menos angustiados estaremos. E mais, ele vai dizer aí no versículo 21, se você olhar na sua Bíblia também, vai estar aí, ó. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele. Sabe o seu pecado que te angustia? Sabe os seus medos, os seus traumas? Você pode ter certeza que você pode chegar assim, a não ter alívio aqui nesse mundo. Mas você pode ter certeza que depois que você partir daqui, nunca mais, você encontrará variação de dor e sofrimento. Nunca mais. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Pecado, nunca mais. Não terá mais isso. Corpo para morrer, como eu disse, nunca mais. Se entregue a Cristo. E a esperança em Cristo é essa. Que um dia nós encontramos um dos hinos mais lindos que eu ouvia quando eu cheguei na igreja, lá em 2002. Era um hino do irmão que já partiu para a glória também, num acidente trágico de carro. Ele, a esposa e o filho. Irmão Aleomar. E uma música que é um hino, não é dele, mas talvez você até conhece. Ele fala assim, lá verei Abraão, lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei meus irmãos. Lá verei o meu Jesus com as marcas nas mãos. Eu vou ver ele lá. Porque a minha esperança não é aqui agora. Nós estamos pregando muito terra. O povo está com medo de Covid. O povo está com medo de morte. Eu não estou dizendo que você tem que ser irresponsável. Sair por essa rua irresponsavelmente, não tomar seus cuidados, receber um diagnóstico e não tratar, está com problema qualquer que seja a ordem, não tratar, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo para você é que a sua esperança não pode ser no aqui e agora. Você tem que viver por uma causa maior. E a causa maior de todo discípulo de Jesus é saber que a vida dele não termina no aqui e agora. De que forma que nós podemos concluir isso aqui para colocar em prática na nossa vida? Primeiro, avalie sinceramente o seu nível de comprometimento com o Evangelho de Jesus. Avalie mesmo. Não julgue um crente pronto. Só porque você tem 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos. Você está no mesmo processo daquele que vai ser recebido hoje, que converteu hoje. Mesmo lugar. No cristianismo, na vida com Cristo, não tem patente. Não tem divisas. Como se fosse um militarismo com essas divisas. É militarismo porque nós todos somos soldados de Jesus. Se tem uma divisa é servo e senhor, só essa. Senhor nunca se será, e servo todos nós somos. Senhor é Cristo. Você precisa de ser trabalhado no seu coração? Venha para cá, acompanhe a gente, que nós também estamos nesse mesmo processo. Segundo, continue aprofundando no seu envolvimento com os discípulos de Jesus. Se você entendeu que você não está pronto, continue se envolvendo com as pessoas. Cuidado também com parcerias que não te ensinam sobre a vida de Jesus. Cuidado. Se essas parcerias que você tem, até amizades, comungam de coisas que não condizem com o Evangelho de Jesus, rompa. Ou você vai influenciar, ou você não vai ali. Se não for para influenciar, não se envolva. Você tem que estar lá mesmo. Mas se você não consegue influenciar, não se envolva. Você tem que ser a diferença ali. E por fim, medo da morte. Por quê? Quero lembrar que
a você que há muito mais depois daqui do que no aqui e agora. Para tempos de medo, esperança em Cristo. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Quero chamar você a uma canção que nós faremos, entoaremos ao Senhor, encorajados por tudo que Ele tem nos feito, tudo que Ele tem nos dado. Que você possa falar isso para Ele aqui. Te conhecer, Senhor. E prosseguir em te conhecer. Esse